rural e no urbano no contexto atual, com o professor Jorge e o professor Danilo. Bom, é isso, só um informe, tá? E hoje a conversa vai ser com o professor Eduardo Vedor de Paula. Professor Vedor, você pode me responder? Tá aí? Sim, te escuto Ah, aqui, Bruno. beleza, beleza. Então, eu vou ser sucinto, eu vou só apresentar o professor e falar da dinâmica, ok? A reunião hoje vai se dar da seguinte forma. Eu vou apresentar o professor, em seguida passo a palavra para ele. Ele vai apresentar o tema em 1 hora, ou, né, aproximadamente, sem muita cobrança. E em seguida a gente abre para perguntas, certo? Então, as perguntas vão ser divididas em blocos de 3. E a gente está com um teto máximo, assim, de 9, 9:10, 9:15. Então, tem 1 hora e pouquinho para fazer perguntas, ok? É isso. Isso já está sendo gravado. Tá? Então, o tema da live de hoje, que é a sexta do ciclo de conversas, é o desordenamento territorial no litoral do Paraná. Oportunidades e oportunismos. Então, com isso, já passo a palavra para o professor e muito obrigado. Obrigado, Bruno. Todos me escutam? Antes de compartilhar a apresentação, quero agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite. Fiquei bem feliz com o convite de vocês para fazer parte dessa primeira etapa, né, do ciclo de conversas. Quero parabenizar o CAGEL por organizar esse ciclo, né, por aproximar professores do departamento, alunos, estou vendo muitos ex-alunos aqui também, alunos de pós-graduação, sobretudo nesse momento, né, de extrema complexidade e readaptação, e quero dizer que vocês estão assumindo um papel de protagonismo bastante importante, né, aqui no setor de ciência da Terra. O Robert representa muito bem vocês, né, tanto no departamento quanto nas reuniões setoriais, né, Robert? Toda reunião você pede a palavra, traz os informes, isso é bastante importante, essa comunicação, assim todos os colegas, né, do setor acompanham, né, as atividades e o planejamento, né, de atividades que vocês desenvolvem. Vi que temos aqui, né, muitos de vocês sabem a minha linha de atuação muito forte no litoral do Paraná, né, resgatando uma abordagem não tão comum na geografia contemporânea, que é a abordagem da geografia regional, né. Eu tenho somado uma série de esforços para integrar elementos da paisagem, seja do meio físico, do meio socioeconômico e, quando possível, também, né, do meio biótico, para pensar o território, para pensar o planejamento. E organizei uma fala, né, um tanto sucinta, até perigoso, Bruno, se falar para eu ficar à vontade e não tem tanto controle de tempo, porque eu gosto muito de falar, né, do litoral do Paraná e também compartilhar um pouco das experiências geográficas que temos acumulado na região desde 2005, quando eu iniciei minha tese de doutorado, estudando a produção de sedimentos ali na região de Antonina. Então eu vou compartilhar aqui minha tela e acredito que seja mais adequado fechar minha câmera, né? Em algumas reuniões que eu participo com essa ferramenta, eu vejo que quando a gente fecha a câmera, melhora a qualidade do áudio, né? Então, tomo a liberdade de fechar, né? Sugiro que, no decorrer, né, se vocês tiverem algumas considerações, perguntas, façam no chat, né, que uma vez encerrando o compartilhamento da tela, a gente consegue, né, resgatar, né, algumas das considerações, e esse feedback é bastante importante, já que estamos nos adaptando, né, a esse novo formato virtual, né, e para a gente desenvolver essa linha de raciocínio, eu acho interessante primeiro apresentar, né, nesses 50 minutos aproximadamente, e depois a gente faz uma conversa, já que essa é a proposta, né, do ciclo que vocês estão desenvolvendo. Esse título é um tanto provocativo, né, me desculpem quando eu passei para vocês, Robert, Bruno, eu esqueci ali de colocar o ou, né, é mais uma provocação mesmo,
O ordenamento territorial ele tem uma função de mitigar conflitos e potencializar oportunidades. No entanto, eu vou tentar sintetizar para vocês muito com ênfase na escala regional, como o ordenamento do território também pode ser, em si, né, um instrumento gerador de novos conflitos. Né? Então, nessa perspectiva que eu pretendo, né, desenvolver esse tema nessa noite. Então, atualmente eu sou coordenador do LAGEAMB, que é o Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, e colaborador do LABS, né, um laboratório onde desenvolvi minha tese de doutorado, com quem, com o professor Leonardo, mantenho, né, uma boa relação de trabalho até hoje. E alguns orientantes meus, inclusive, desenvolvem, né, como o Tassilo conosco, né, os seus trabalhos no âmbito do LABS. Tá? Então, dando, só ver aqui, passou, né? Então, uma breve caracterização, eu sei que para a grande maioria aqui eu posso passar bem rápido, né? Sobretudo geógrafos têm uma boa noção, né, da localização do litoral do Paraná, que abrange 7 municípios, né? Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal, Matinhos e Guaratuba. Aqui alguns dados populacionais, né? Temos 2 perfis bem distintos, né? Aqueles municípios praticamente urbanos, como Matinhos, Paranaguá e Pontal, à medida que outros, como Guaraqueçaba e Morretes, com um perfil rural, sobretudo Guaraqueçaba. E os indicadores socioeconômicos também, né, apresentam uma grande variação, porém, Guaraqueçaba, vale destacar que é o penúltimo município dentre os 399 no que se refere ao IDH, né, aqui no nosso estado. Isso já há mais de 30 anos, né? A gente vai abordar isso na sequência aí da apresentação. É importante destacar também, quando a gente fala do litoral do Paraná, o patrimônio natural, né? É praticamente o que sobrou de Mata Atlântica contínua no Brasil, né? Dos 12% aproximadamente remanescentes. O trecho de maior continuidade pega justamente, né, o extremo norte do litoral de Santa Catarina, todo o nosso litoral aqui do Paraná e a porção sul, né, do litoral de São Paulo, Iguape e Cananéia. Essa composição, essa paisagem é reconhecida internacionalmente como hotspot de biodiversidade, entendendo hotspot como, né, um termo que versa sobre aqueles ecossistemas que sofrem uma pressão antrópica muito grande. Então, se refere aos últimos remanescentes daquele bioma, né? E a Mata Atlântica aqui no litoral do Paraná tem essa característica. Em 93 foi reconhecida, né, a região como reserva da biosfera da Mata Atlântica pela Unesco e mais tarde, em 99, foram delimitados 11 sítios do Patrimônio Mundial Natural. Não tem em nenhum lugar do mundo uma quantidade tão grande de sítios próximos como temos aqui na região do litoral do Paraná. Recentemente, em 2017, foram reconhecidos 2 sítios Ramsar, são áreas úmidas de relevância internacional, que é a região da Baía de Guaratuba e a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, que abrange sobretudo os manguezais, né, da Baía de Guaraqueçaba, e temos, né, uma concentração muito grande de áreas protegidas, né, unidades de conservação nesse litoral, somando aí 44 unidades que totalizam 83,6% da cobertura do nosso litoral. Né? Então, um percentual bastante relevante, não tem como falar de planejamento ambiental, ordenamento do território, sem falar de conservação da natureza, sem falar de patrimônio natural. Essa fotografia do Orlando Azevedo traz, né, a retomada dos guarás na região. Por mais de 20 anos, essas aves, né, que trazem, né, e justificam o nome de Guaratuba e também de Guaraqueçaba, elas tiveram suas populações drasticamente reduzidas e, felizmente, há 3 anos, essas aves voltam, né, a frequentar o nosso litoral. Ano passado foram avistadas 700 dessas aves juntas na ilha de Pinheiros, em Guaraqueçaba. Aqui o patrimônio cultural, de igual valor, igual importância, impossível deixar de valorizar, né? Temos mais de 40 comunidades tradicionais, caiçaras, né, de pescadores, 3 terras indígenas delimitadas, outras 3 em processo, né, de discussão.
Temos 2 comunidades quilombolas reconhecidas na região do Batuva, ali em Guaraqueçaba, extremo norte, quase divisa com o estado de São Paulo. Temos 3 cidades históricas, né? Antonina, Morretes e Paranaguá, com porções de seus centros históricos, desculpem, ele ficou com um errinho, reconhecidos pelo IFAM. Essa apresentação eu ajustei, eu fiz recentemente ela na Universidade de Mendoza, né, na Unicuy, onde eu tenho trabalhado como professor convidado na pós-graduação, então vocês vão ver alguns slides em portunhol aí, peço desculpas. Mais de 500 sítios arqueológicos, né, e somando tanto os sambaquis, né, quanto os sítios históricos, né, isso já mapeado, né, sem dúvida teremos, se realizarmos um esforço de campo efetivamente, certamente essa quantidade é no mínimo o dobro em relação ao número que eu apresento para vocês, e 5 territórios demarcados, né, como patrimônio paisagístico, cultural, que é a própria Serra do Mar, né, a Ilha dos Peragui, a Orla de Matinhos, né, e também a Ilha do Mel na sua integralmente, a Ilha do Mel faz parte, né, desse patrimônio reconhecido. Então não tem como falar de planejamento no litoral sem reconhecer as suas respectivas vocações, né? Patrimônio cultural, natural, e aqui eu convido, né, vocês a tomarem, né, conhecimento dessa publicação muito interessante, Produção da Natureza, que versa, né, sobre como a conservação da natureza pode ser, né, um negócio, né, econômico que traz, né, que mantém a cultura no território, preserva áreas relevantes do ponto de vista ambiental e, ao mesmo tempo, né, desenvolve aquela região, né? A gente tem uma visão bastante ultrapassada, né, que é a visão, por exemplo, ministro da Economia, do Paulo Guedes, em que desenvolvimento tem relação direta com o PIB. E Paranaguá mostra justamente o contrário, né? O PIB de Paranaguá per capita é de R$40 mil por pessoa. E à medida que o IDH médio, desculpe, o IDH não, a renda média de Paranaguá é de R$400. Isso mostra que PIB não é sinônimo de desenvolvimento mesmo, né? E aqui eu convido todos deixei ali o endereço, né, a visitarem, né, o site da Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma discussão muito profunda que se tem recentemente, isso faz 3 anos, tendo como inspiração a região de Corrientes, na Argentina, próximo aqui do estado do Paraná, e que inspirou a elaboração desse livro, né, Produção da Natureza, e esse mesmo conceito, né, vem sendo aplicado aqui no litoral do Paraná, em continuidade com o sul, né, de São Paulo e norte de Santa Catarina, e a região de Guaraqueçaba é tida como, né, o sítio central da Grande Reserva Mata Atlântica, a capital, digamos assim, da Grande Reserva Mata Atlântica. Então, convido todos a, né, visitarem, e eu trago esse exemplo, né, de visão para o território, porque entendo que tem uma relação direta com os instrumentos de planejamento que nós abordaremos na sequência dessa apresentação. Bem, agora, uma vez realizada essa caracterização introdutória do litoral do Paraná, vamos conversar um pouco sobre os instrumentos de ordenamento territorial vigentes hoje no litoral do Paraná. Eu foquei, para não ficar muito extensa a nossa conversa, na escala regional, né, no litoral como um todo. Então, antes de abrir o primeiro instrumento, né, eu trago aqui para a gente retomar, né, o conceito de ordenamento territorial. É um processo de caráter técnico, político e administrativo, com o qual se pretende configurar a longo prazo. Fiz questão de destacar, né, a gente não faz planejamento para ontem, né, e por isso que as políticas implantadas ou tentativas de implantação de políticas no litoral do Paraná há mais de 20 anos não são bem sucedidas, porque cada gestão vem com o seu projeto de litoral. O Ratinho agora tem o projeto da Miami brasileira, né? É isso que ele vem defendendo, vem discutindo. Esse projeto não é novo, não é ideia dele,
né, o grupo do Lerner já trouxe essa discussão há mais de 20 anos atrás, eles requentaram essa discussão. Mas eles pretendem converter o litoral do Paraná na Miami brasileira em 3 anos, 4 anos. Né? A probabilidade disso dar certo é praticamente nula. Né? Então, o termo longo prazo é bastante importante dentro do conceito de ordenamento do território. Uma organização de uso e ocupação do território, e essa organização ela precisa ser embasada nas vocações. Por isso que eu abro a fala tratando de patrimônio cultural e natural, porque é o que o litoral do Paraná tem de diferente do restante do estado, tem de diferente de grande parte do país e de toda a América Latina, essa combinação cultura-natureza. De acordo com seus potenciais e limitações, aqueles que cursaram comigo a disciplina de planejamento ambiental sabem que eu insisto muito nessas duas palavras, né? Planejar é o tempo inteiro colocar numa balança, de um lado, quais são as potencialidades e quais são, né, as restrições, as limitações daquele território, e sempre levando em consideração as aspirações de uma população, né, dos moradores ou usuários, mesmo que temporários, daquele território, voltado ao desenvolvimento, lembrando que desenvolvimento, na nossa perspectiva, tem relação direta com qualidade de vida e não com PIB. Eu convido vocês a conhecerem, né, a produção desse geógrafo colombiano, Maciris Cabeça, que eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele presidiu por muito tempo a Rede Ibero-Americana de Ordenamento Territorial, a qual hoje represento o Brasil, e de fato, ele tem uma produção bastante rica e pouco utilizada aqui no Brasil. Né? É o conceito que a gente propõe para abrir a nossa conversa. E agora eu vou falar de 4 instrumentos que tratam, né, de ordenamento do território no litoral do Paraná. O primeiro deles, o ZE, né, o Zoneamento Ecológico Econômico do litoral do Paraná. Esse ZE ele foi desenvolvido de maneira piloto no litoral, e depois a metodologia, depois de testada, ampliada para todo o Paraná. Ainda no Paraná não virou decreto, mas no litoral, né, como meu amigo geógrafo Daniel Teles, professor do Centro de Estudos do Mar, menciona, um instrumento de ordenamento do território cola efetivamente no território a partir do momento que ele vira lei, que ele vira um decreto. E esse, ele foi, né, chancelado dessa forma, e regras de uso são definidas a partir da sua publicação. Então, aqui o roteiro metodológico de elaboração. O Jurandir Ross, muitos de vocês conhecem, geógrafo da USP, ele foi o consultor desse estudo aqui no estado do Paraná, e a Camila Cúnico, que fez graduação, mestrado, doutorado aqui na geografia, foi a coordenadora técnica. Então, tem, né, uma visão geográfica, uma preocupação com análise espacial bastante forte, o que nem sempre é comum, né, em zoneamento ecológico econômico, né, e essa visão, né, bastante integrada da paisagem holística comum à geografia se reflete nesse roteiro metodológico quando a gente trata, né, do meio físico, geodiversidade, meio biótico, flora e fauna, meio socioeconômico e também um meio jurídico institucional. A partir dessa composição a gente tem, né, a integração do meio físico-biótico formando as unidades ambientais naturais, unidades de paisagem, portanto, e aqui fragilidade potencial e potencialidades naturais são mapeadas e descritas, à medida que abaixo se discute, né, as unidades, né, socioeconômicas, e, portanto, como a variável social é relevante, prioritária, né, utilizamos o termo vulnerabilidade, né, e a partir da integração da fragilidade com a vulnerabilidade, temos a proposta, né, das zonas homogêneas, das zonas ecológicas econômicas. E aqui o mapeamento, né, vou puxar aqui para o ladinho, né, que sintetiza, né, talvez 80% do território recoberto por esse verde, né, que corresponde àquelas áreas que apresentam algum grau de restrição, né, seja pela Lei da Mata Atlântica, pelo Código Florestal, por ser unidade de conservação, né, e temos em verde escuro uma área especial,
delimitado pela equipe, que eu vou retomar na fase final aqui da nossa conversa, né, que são áreas, é uma porção do território apontada como de relevante interesse à conservação, e a recomendação é para que seja convertida como área de proteção integral. Em Achurado Mananciais, né, isso, aqui a gente já começa a lidar com eventuais conflitos, não é papel de um zoneamento ecológico-econômico definir mananciais, e sim um plano de bacia hidrográfica, e quando nós abrimos o plano da bacia litorânea, esse instrumento é 2016, o plano da bacia é 2019. Teremos porções diferentes no território, e isso gera uma insegurança jurídica, né? Qual dos dois planos eu devo seguir na hora de priorizar, né, a preservação, a conservação dos mananciais do litoral do Paraná? É uma pergunta, né? E aqui em marrom, que eu vou destacar no próximo slide, nós temos as áreas, né, fiz questão de deixar, né, isolada somente essa categoria, né, essa zona em especial, que ela foi definida como a zona de desenvolvimento diferenciado. E é um questionamento que nós, geógrafos, né, trazemos, né. Eu tive a felicidade de fazer um pós-doc na Argentina, em 2017, no único programa de pós-graduação em ordenamento território da América Latina, lá em Mendoza. E esse slide gerou, né, uns bons 30 minutos, pouco mais de discussão, por isso que eu resgatei e trouxe ele para a nossa conversa de hoje. Porque a ideia diferenciado dentro do ordenamento do território é valorizar aquelas áreas mais vulneráveis, aquelas áreas que precisam de um apoio, precisam de políticas específicas para melhorarem seus indicadores e melhorarem, né, a qualidade de vida da sua população. E quando nós olhamos, né, a área de desenvolvimento, né, a zona de desenvolvimento diferenciado estabelecido no zoneamento ecológico econômico, é justamente uma das porções mais ricas do litoral do Paraná, né, onde temos, né, aqui uma proposta de conexão entre atividade portuária já desenvolvida e consolidada em Paranaguá, com uma nova frente portuária em Pontal do Sul, né, aqui, né, por meio da PR-407, né, cujo processo de duplicação encontra-se, né, em licenciamento hoje. Né. Então, é você potencializar uma área que já tem, né, já tem políticas, já tem uma infraestrutura que permite o seu desenvolvimento, né? Então, a expectativa de uma zona como essa seria justamente aqui para o litoral norte e não para o litoral sul. O que eu destaco aqui é participação social, né? Por que a gente colocou com interrogação? Porque o ZE, né, não sei se todos têm essa informação, mas ele foi feito a quatro paredes. É um documento que o Estado fez para o Estado. Nunca houve audiência pública, nunca houve oficina participativa, academia jamais foi convidada a contribuir com a sua produção científica. Então, foram instituições do governo estadual que se reuniram por 2, 3 anos e apresentaram, né, uma proposta do que fazer para esse território, para o litoral do Paraná, e desenvolver metodologia. Então, também pergunto, a gente traz aqui o questionamento de desenvolvimento local, porque se discute muito, né, no ordenamento do território o desenvolvimento de base comunitária, isso não foi, né, sequer abordado, sequer cogitado, em detrimento dos grandes empreendimentos, como a gente vai abordar na sequência, e a questão da justiça territorial, né, acho que todos precisam ter os mesmos direitos, né, acesso, né, aos serviços básicos, e um zoneamento, um ordenamento, ele precisa estar pautado justamente nisso, né? Diminuir desigualdades, pelo menos esse precisa ser um princípio. E esse instrumento que eu brevemente, introdutoriamente relato nessa nossa apresentação, não atende nenhum dessas três premissas do ordenamento do território. Tá? Isso com toda a tranquilidade, isso que eu trago para vocês, nós escrevemos e entregamos para o Estado do Paraná. Isso foi formalizado. Gostaria de destacar agora o plano da bacia litorânea, que foi aprovado ano passado, né, 2019, e ele é pautado na lei federal, né, no Código das Águas, né,
a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei Federal 9.433 de 97. Né, vejam aqui na capa, agosto de 2019, tá fresquinho, né, muito recente, né, um belo instrumento, né, muito superior ao nosso ZE em termos de qualidade, de discussão, maturidade, até porque ele foi tratado no âmbito do Comitê da Bacia Litorânea. Um comitê, né, eu dei um print aqui, fica o link para vocês, né? Vale a pena vocês consultarem esse link e entender como que funciona, né, um comitê de bacia. E no nosso entendimento, né, quando a gente discute governança no litoral do Paraná, eu diria que esse é o comitê mais transparente, mais diverso em termos de distribuição de cadeiras no litoral. Poder público, aqui eu dei um print só na primeira tela, né, mas temos a UFPR com seus representantes lá da UFPR Litoral, o professor Paulo, que é ecólogo, foi colega do NUT no doutorado, vem representando muito bem a academia nesse conselho, o Ministério Público é muito ativo, e eu me dei o trabalho de fazer a leitura, né, das atas. Todas elas estão nesse site que eu compartilho com vocês, nesse acesso, e, de fato, né, discussões bastante robustas que qualificaram, né, o plano. Então, a empresa desenvolvia os produtos conforme o termo de referência e o conselho, né, com sociedade civil organizada, tudo que o Salles não quer, né? O Salles cortou do CONAMA as academias, ONGs, e vocês viram a tragédia que foi. Esse comitê, ele mantém ainda, né, uma distribuição, né, equitativa das suas cadeiras. Então, eu diria que é um bom exemplo, né, a ser seguido de governança no litoral, mas tem os seus problemas, né, obviamente, né? Dentre eles, eu destacaria o seguinte: vocês, enquanto geógrafos, talvez fiquem tão pasmos quanto eu fiquei. O plano da bacia litorânea não contempla as ilhas, apenas o continente. Né? Justamente as ilhas que sofrem, né, com escassez de água em períodos, né, de maior estiagem, como o que a gente vivencia agora, água salobra, problema de saneamento, Ilha do Mel não tem esgoto até hoje, né? Estão fora do planejamento. Então, aí você meio que desconfigura, né, o território para pensar esse tipo de plano, né, o que não faz nenhum sentido. Né, você, né, considerar a comunidade do Cebuí, que está numa margem da Baía de Pinheiros, e desconsidera Barbados, que está na outra margem. Então, efetivamente, não faz sentido esse tipo de situação. Mas tem coisas boas. Por exemplo, né, olha a importância da participação social. Nós, o UFPR, questionamos, né, a transposição do Rio Capivari para operar a usina Parigô de Souza aqui no Rio Cachoeira. E foi criado, né, um capítulo, o capítulo 14, entrem lá, um capítulo rápido de ler, em 20 minutos vocês leem. O capítulo 14, ele traz os impactos de maneira inédita da operação da usina Parigô de Souza no litoral do Paraná. E a Copel, eu participei de uma reunião do conselho, a Copel levava para o conselho 4 advogados, justamente com o intuito de desqualificar e tentar retirar do plano, né, as responsabilidades da empresa enquanto impactante desse território. É muito interessante, né, esses conflitos, a gente aprende muito, né, e no dia que eu fui falar dos impactos da usina, já que na minha tese eu verso sobre eles, os advogados fizeram de tudo para tirar a minha fala da pauta, né, mas daí foi votado, como os advogados não fazem parte do conselho, por unanimidade foi mantida a minha fala, né, mas foi uma experiência bem, bem interessante. Fica o convite para vocês conhecerem esse documento, recém-publicado. Esse aqui eu falo com carinho especial, o PDS, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral. No meu entendimento, é o instrumento mais completo até hoje desenvolvido para o litoral do Paraná, porque ele envolveu um termo de referência muito robusto, 5 anos construindo o termo de referência, nós tivemos oportunidade de incluir as nossas sugestões. Foi uma licitação do Banco Mundial, 38 empresas, consórcios internacionais se candidataram,
e o que ganhou tem uma vastíssima experiência, né? 2 empresas espanholas, uma aqui de Curitiba e uma do Rio de Janeiro, fizeram um trabalho fantástico, numa temporalidade muito curta, muito difícil fazer planejamento de um território em um período curto como esse, mas eu vejo que o produto não foi o ideal, obviamente, porque o tempo foi curto, mas foi muito bom, melhor de tudo. Foram 82 oficinas participativas, né, oportunidades, né, de ser ouvido, oportunidades de qualificar e contribuir com o processo. Eu gosto muito dessa mandala, onde nós temos os eixos principais, né, produto desse plano, que hoje é programa, né? Então isso é raro também, né? Ele não colou no território, não virou decreto ainda, né? A gente tem conversado bastante com o deputado Goura para que ele seja instrumentalizado e figure dentre os decretos. A minha bandeira é para que ele anule o decreto. Pessoal, acho que está tendo uma interferência aqui, né? Só eu escutei ou vocês escutaram também? Eu já mutei já, professor. Tá, obrigado, Robert. E então, como eu venho falando, é um instrumento que nós estamos lutando e discutindo para que ele anule o ZE, né, que não teve participação, não tem validação social, né, não tem contribuição social. Validação é uma palavra equivocada, né? Como se a sociedade não tivesse condições de contribuir efetivamente, só viria para dar um ok, né? Mas na verdade o PDS ele foi construído uma metodologia bastante robusta. E aqui um exemplo de produto do PDS que eu gosto muito de mostrar para político, né? Que é a votação dos projetos, né? Foram definidos 76 projetos, né, ao longo de 18 meses para o litoral, incluindo a ponte de Guaratuba como exemplo de obra de infraestrutura, saneamento em Antonina, que tem 1% de esgoto, né, no seu território, ciclovia, saneamento nas ilhas a partir de zona de raízes, valorização da cultura caiçara, uma série, né, de projetos, potencialização da gestão das unidades de conservação enquanto atrativos turísticos, e esses projetos foram votados, né, nos 7 municípios, não foi uma votação em Paranaguá apenas, né, não, nos 7 municípios, e esse é o produto. Então, existe para o litoral já um plano de recuperação da pandemia, muito claro, muito objetivo, pautado em desenvolvimento sustentável, que valoriza o patrimônio cultural e natural do litoral. Portanto, quando um político, eu falei, Robert e Bruno, que eu não ia falar mal dele, mas quando o Márcio Nunes da Vida, o Salles do Paraná, vem aqui, cai de paraquedas, vem lá de Campo Mourão, nunca veio para o litoral, e diz que a prioridade do litoral é engordar matinhos, é fazer uma faixa de infraestrutura para viabilizar o Porto de Pontal e construir um aeroporto em Guaraguaçu, é ignorância pura, porque o Porto de Pontal ele ficou no número 77, ele foi retirado do estudo, porque não tinha condições mínimas, né, de ser implantado. Além desse ranking de acompanhamento, tem o ranking da equipe técnica, que de maneira desvinculada sentimentalmente do território também, né, com base na análise técnica, fez o seu ranking, né? E quando a gente compara os dois, existe uma sobreposição bastante interessante do que deve ser priorizado. Então, aqui alguns pontos, né, que eu trago para a gente refletir, né? Um TR bem feito, uma equipe técnica qualificada, ampla participação social, definição clara de prioridades, como eu mostro aqui para vocês, estabelecido enquanto programa. É disso que eu estou falando, né? O planejamento, ele precisa ser convertido em programa, ele precisa ser implementado, ele precisa sair da gaveta. E a gente tem ajudado muito o Neto Inhata, que é Ed Morretes, e atualmente, dentro da Secretaria de Planejamento de Estado, assumiu a coordenação do PDS. Mas assim, pessoal, eu tenho aprendido muita coisa assim nesse mundo político, sabe? O primeiro deles é os conflitos dentro do próprio governo, né? À medida que o Márcio Nunes defende o ZE e luta por essa bandeira dos grandes empreendimentos, a gente tem um outro secretário de outro partido dentro da CEPLAN com uma outra bandeira, né? Então, os conflitos dentro do Estado, eles, de fato, né, convertem oportunidades em oportunismos,
que é o título aí da nossa conversa, e a gente vai retomar na sequência. Para fechar a lista dos instrumentos que tratam do ordenamento, eu trago o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que é muito recente. Existe um termo de cooperação técnica, pessoal, entre a geografia e o Ministério Público, e dentro desse termo de cooperação técnica, nós criamos a Câmara Técnica Estadual de Gerenciamento Costeiro. A gente aprendeu a conversar, a dialogar com os advogados, redigimos, né, uma resolução estadual de gerenciamento costeiro em 2018, ela foi homologada. Em 2019, a Câmara Técnica começa a fazer suas reuniões, e eu trouxe aqui para vocês o link. Ali tem a memória, né, de todas as reuniões, tudo que está sendo feito. E, moçada, geografia na veia, né? A gente está elaborando agora o termo de referência para a contratação do plano estadual. E o que eu tenho recomendado é que a gente não tenha diagnóstico para o plano. A gente use o diagnóstico do PDS, que é recente, e a gente foque direto num plano de ação, né, focado na Política Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, é outro produto aí, né, que em breve a contratação, né, do trabalho deve ocorrer ainda esse ano, tá? Então, rapidamente, outros instrumentos, não vou abrir nenhum deles, mas só para que vocês saibam da existência, né? Nós temos planos, eu falei dos regionais, mas nós temos planos de escala local, que são os planos diretores municipais. O litoral tem os seus 7 elaborados, porém só 5 reconhecidos pelo Conselho do Litoral. Dentre eles está Pontal, que foi aprovado só em 2017, mas está judicializado hoje. Nós elaboramos uma nota técnica para subsidiar essa judicialização, já que premissas do Estatuto da Cidade não foram atendidas, dentre elas escutas comunidades tradicionais, tal como Maciel. Planos municipais da Mata Atlântica foram, não sei se o Lucas Mansur está aqui, mas ele representou o nosso time semana passada no Ministério do Meio Ambiente. Esses 7 planos do litoral foram concluídos semana passada, serão entregues nos próximos dias. Planos municipais de saneamento Antonina e Paranaguá estão elaborando esses planos. O plano de saneamento de Paranaguá, pessoal, tem 5 geógrafos atuando diretamente, 2 na coordenação, né? Então, sinceramente, a disciplina de planejamento ambiental, né, em 60 horas a gente não vai dar conta de apresentar para vocês, né, todo o potencial de atuação do geógrafo em todos esses instrumentos. Plano de ordenamento de uso da ilha é bastante polêmico, foi aprovado na ALEP, né, na Assembleia, faz 3 meses. Planos setoriais, porém já judicializado também. Planos setoriais, alguns exemplos, o PDZPO é o principal deles, já que quando eu trato das vocações do litoral, eu preciso, né, inevitavelmente também destacar essa vocação portuária, né? O Porto Paranaguá é centenário, talvez, né, entre os 5 maiores da América Latina, o principal no que se refere a grãos, né? Então a gente precisa reconhecer e precisa discutir a ampliação desses portos, porque a vocação do território conversa diretamente com a atividade portuária, existe um plano para isso. Plano de manejo das unidades de conservação, infelizmente das 44 só 3 tem plano atualizado, né? 7 tem planos, mas recentes, né? São poucas. PLDM, que é o Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura, é um pouco antigo, 2010, mas ele tem uma base de dados muito boa para a gente pensar o litoral. Então, trago alguns exemplos. O que a gente vai, né, onde que a gente vai entrar agora? Foi metade da fala, agora, né, fiz essa contextualização macro, vou buscar maior objetividade aqui nos encaminhamentos. Por que eu chamo no título desordenamento territorial? Por isso, esse é o PDZPO, né, o Plano da Atividade Portuária. Vejam aqui a Ilha das Pedras. A gente chama de ilha, mas ela tem uma conexão com o continente, né? Na maré baixa, ela está, né, diretamente conectada ao continente, só tem o nome de ilha, portanto, né? E tem matrícula, inclusive, proprietário, e o PDZPO prevê, né, essas 5 áreas como áreas de expansão, aquelas áreas com maior vocação, potencialidade para a atividade portuária. Isso passou por audiência pública, isso passou, né, por inúmeros órgãos de controle. Isso foi aprovado, está publicado, vigente, inclusive. E, né, aqui a legenda, né, do nosso PDZPO,
E agora temos aqui o Plano Diretor Municipal de Paranaguá, os professores Everton, né, que vocês conhecem, a professora Soni, aposentada, os dois que coordenaram esse mapa, que é o zoneamento do município, né, rural, e vejam qual que é a proposta a partir das discussões, oficinas participativas, audiência pública. O que se prevê para a Ilha das Pedras? Criação de uma unidade de conservação, de proteção integral, né? E agora, né, o que eu, enquanto gestor, né, vamos supor que eu assuma a Secretaria de Meio Ambiente de Paranaguá, secretário super jovem, se tiver 30 anos é muito, Vinícius, engenheiro ambiental, técnico, né, isso é raro hoje em cidades médias, pequenas, né, geralmente é um político de carreira. A gente tem que aproveitar muito quando tem um técnico à frente, né, de um órgão de gestão do território. E eu já conversei algumas vezes com o Vinícius, né? O que ele faz, né? Ele dá anuência para a expansão do porto, ele cria a unidade de conservação como o plano de diretor recomenda, ou ele faz o que o governo do estado propõe em 2014, o Beto Richa assina esse decreto no dia 31 de dezembro de 2014. Pô, é muita cara de pau, né? Assinar um documento desses, né, sendo que a família dele tem terreno aqui, né, dentro desse polígono vermelho que eu destaco, né, isso está judicializado, ele foi preso em função dessa conversa aqui que eu estou tendo com vocês, e espero que, de fato, volte, né, para o lugar que ele não deveria ter saído, mas o que nós temos aqui no decreto 9.886, a área chamada de eixo modal, que torna esse polígono vermelho de utilidade pública, de interesse social. O que isso significa? Aqui dentro nenhuma lei vale. Eu posso desmatar 100% para expansão portuária, como retroporto, né? Então aqui pode instalar pátio de caminhões, pátio de containers, posso instalar indústria, enfim, né? Então veja vocês a contradição, né? Se tem um instrumento que versa exclusivamente para a expansão portuária, que prevê essas 5 áreas de expansão, vem um governador, no dia 31 de dezembro, e propõe essa área como área, né, de expansão portuária, reto portuária, que não conversa nem com o PDZPO, que é o instrumento específico, nem mesmo com o plano diretor municipal. Então, tá aí a lógica do desordenamento do território. Vou tentar ser breve, né, para ilustrar esses 10 slides na sequência. Eu apresentei para os secretários de Estado, né, 4 secretários de Estado, no dia 20 de dezembro, 19 de dezembro do ano passado, e foi montado um GT aí que a relação de confiança deixou de existir totalmente, já era mínima e hoje é zero, entre academia, Ministério Público e gestão, né, do governo Ratinho. Porque foi criado um grupo de trabalho para discutir, né, a qualificação da faixa de infraestrutura, já que a obra hoje prevê a supressão de 300 hectares de Mata Atlântica em elevado estágio de conservação. Então, a gente montou um grupo de trabalho para, em 6 meses, propor uma alternativa para minimizar os impactos dessa obra, né? E eu vou apresentar o que eu apresentei lá. A minha fala foi a última, foram 6 encontros. Primeiro, o Ministério Público apresentou, depois o empreendedor, que é o DR, depois o governo, depois as ONGs, e eu fiz uma fala síntese. Vejam o ordenamento do território como protagonista no planejamento, na tomada de decisão. Retomo o ZE, que a gente já conversou sobre ele. Lembram vocês daquela porção verde escura, cuja recomendação foi proteção integral? A pergunta que eu me fiz quando eu vi esse mapa enquanto geógrafo foi: o Paraná, o litoral do Paraná tem 83,6% de área protegida. O que esses caras que fizeram o estudo a 4 paredes viram que ninguém viu antes, para propor que essa área que está fora de unidades de conservação, ou a maior parte dela, né, aqui temos o Rio Guaraguaçu, né, o que esses caras viram que ninguém tinha visto até então? E eu convidei, né, a equipe que fez o ZE para uma aula na pós-graduação, em 2019, e eles vieram em 13 pessoas, foi excepcional a conversa.
E por isso que a gente gerou esse cartograma Maíra, né, que muitos de vocês conhecem, que me ajudou e elaborou o cartograma para essa demanda. Vejam, temos aqui aquela zona de desenvolvimento diferenciado que conecta, então o conceito de conectividade foi pensado no ZE, porque ele conecta um porto, uma área urbanizada, com outro porto projetado, e aqui a proposta é instalar posto de gasolina, indústria de processamento de fertilizantes, pátio de containers e assim por diante. Uma retroárea, né, portuária. E o que eles nos apresentaram naquela conversa, naquela aula? Que aqui, pessoal, nós temos o maior berçário da região sul-sudeste do país. Centenas de espécies marinhas reproduzem aqui. É o último rio de planície que sobrou em elevado estágio de conservação. Mero reproduz aqui dentro, uma série de espécies de interesse comercial reproduzem aqui dentro. Então, a equipe que fez o estudo disse que preservar essa área não é pensar na conservação da natureza em si, mas sim pensar na atividade pesqueira da região sul-sudeste, na indústria pesqueira. E vejam que eles também destacaram que as nascentes do Rio Guaraguaçu estão justamente aqui na Serra da Prata, onde a gente tem os principais mananciais. 95% da água do litoral vem daqui, para Pontal, para Paranaguá e para Matinhos. Imaginem vocês em período de temporada, mais de 1 milhão de pessoas sendo abastecidas a partir desse manancial. Ou seja, o conceito de conectividade valeu para a expansão portuária, mas não valeu para os serviços ecossistêmicos. Serviço de pesca, serviço de água. Então, essa é uma discussão muito geográfica, né? E agora eu apresento para vocês olhem a diferença. ZE-PDS, né? Muito mais qualificado, muito mais gente pensando. Cadê a ZDD? Não tem, né? É a área de uso rural, como é hoje, né? A área de manancial ampliada, continua a comunidade de conservação, a terra indígena do Sambaqui reconhecida e representada aqui. Opa, mas tem aqui o porto de Pontal, sem a faixa de infraestrutura. O que está escrito aqui, pessoal? Definições futuras. O que a equipe técnica que fez o PDS alegou? Não temos hoje maturidade nem dados para tomar uma decisão complexa como essa. Mudar a vocação desse território de conservação da natureza, turismo de sol e praia, para uma cidade industrial portuária, para uma Cubatão, para uma Santos, para uma nova Paranaguá aqui no litoral. Então, é bastante, né, discrepante, eu mostrei isso, né, a visão do Estado e a visão do próprio Estado. Mostrei as duas visões do Estado para os seus respectivos secretários e aí falei de desordenamento territorial. Algumas premissas, rapidão, né, de ordenamento território. Todo empreendimento de infraestrutura deve ser analisado numa perspectiva regional. Eu não posso olhar o Porto de Pontal sem olhar para o macro, sem enxergar Guaraqueçaba, sem enxergar Guaratuba. Avaliação, isso aqui eu aprendi na Argentina, eu achei muito bacana. Na Argentina, antes de avaliação de impacto ambiental, existe avaliação de impacto territorial. Hoje, pessoal, o sapinho, as aves, essas espécies pagam uma conta que não é delas. 90% dos empreendimentos que não saem do papel, não saem em razão de questões ambientais, mas sim em razão de questões territoriais, conflitos de território. E aqui no Brasil, tudo é licença ambiental, né? E a RIMA é avaliação de impacto ambiental, mas eu garanto para vocês que o que segura o empreendimento não é o corte da araucária, mas sim os conflitos decorrentes dos múltiplos interesses daquele território. E eu acho legal que na Argentina eles separam, né? Só vai para análise ambiental depois da análise territorial, depois que eu vejo toda a sobreposição dos ordenamentos existentes em diferentes escalas. O processo deve ser participativo, isso a gente já conversou bastante, e aqui eu fiz uma provocação, porque no dia a CIAPAR, que é a Associação de Comerciantes de Pontal, estava presente, né? E eles colocaram no site que 90% dos pontalenses são a favor da faixa. Mas a análise é regional,
né? O que o guaraqueçabano acha? O que o parnanguara acha? O que o curitibano que usa o território acha? O que os caiçaras que moram na ponta oeste da Ilha do Mel acham? Eles não estão representados nesses 90%. No PDS, a faixa de infraestrutura não aparece, né, como prioridade, né? E a gente sempre fala em longo prazo no planejamento, e eu dei uma esculhambada no secretário, né, aqui quando a gente mostra que o problema de Pontal não é acesso como eles alegam, e sim mobilidade urbana, né? Acesso, quem tem problema de acesso é Guaraqueçaba, né? Eu levo quase 4 horas, se tiver sol e estrada boa, para chegar em Guaraqueçaba. Em Pontal, nas mesmas condições climáticas, menos de 2 horas. Então, o problema de acesso está aqui. Se o governo quer priorizar acesso, então pavimente essa estrada, e não duplique essa. Experiências com macrodrenagem, aqui, como toda a equipe do Instituto das Águas estava presente, a gente fez questão. Vejam análise geográfica e vejam como nós, geógrafos, nos abstemos de discussões relevantes, né, para a sociedade. A gente deixa de dar a nossa contribuição, quando a gente deixa de falar, somos omissos e isso é bastante grave. Essa foto do Otacílio, obrigado Otacílio, está aqui com a gente hoje, né, mostra a planície do Rio Santa Cruz. Esse case, essa bacia hidrográfica, ela nos permite uma série de análises. Lá no fundo, a Serra da Prata, os mananciais que eu mostrei para vocês, né, delimitados em ambos os planejamentos, e Parque Nacional aqui. Em 2011, essa planície subiu 80 centímetros. Ela foi integralmente soterrada. Eu vou usar dessa ilustração, desses blocos de diagramas que nós desenhamos para uma publicação. Essa aqui é a configuração, né, esquemática do Rio Santa Cruz. Serra da Prata, Rio Santa Cruz. Março de 2011, 400 milímetros em 6 horas. Maior chuva da história de monitoramento, né, do litoral do Paraná. Dia 23 teremos campo, né, Otacílio, para lá. Nossa hipótese é que essa chuva aconteça a cada 10 mil anos. E o que aconteceu com a planície? Subiu 80 centímetros, soterrou completamente os canais. O que foi feito 2 anos depois? Retificação, uma obra urbana implementada na área rural. Por quê? Porque engenheiro não faz geomorfologia. Por isso, retifica, rebaixa o nível freático. Pessoal, quando eu rebaixo o nível freático, tendo uma serra, né, a montante, o que acontece? Eu trago mais energia para o sistema e, consequentemente, reativo processos erosivos. Então, isso daqui é secar gelo, é jogar dinheiro público no lixo. Essa obra custou 600 mil reais, durou 1 mês. Né? Por quê? Maior energia no sistema, mais erosão, assoreou rapidão. Né? Então, ela não serviu para nada, só aumentou o custo de tratamento de água, já que esse filetinho de água aqui é responsável por 80% da água do município de Paranaguá. 80% das casas são abastecidas a partir do Manancial Santa Cruz, tá? Isso daqui só para dar mostrar que a gente não está falando no achismo, né? A gente está monitorando esse tipo de ambiente, né, no Rio Jacareí. A gente tem medição de 5 em 5 minutos do Rio Jacareí. Então a gente consegue entender o comportamento do rio mediante, né, uma chuva, mediante um período de estiagem e mediante uma obra mal executada, como essas obras de macrodrenagem prevista. Pessoal, o problema de enchente no litoral é grave, mas é grave porque a ocupação se dá na margem dos rios, nos manguezais. E com a elevação do nível do mar e aumento em eventos, na frequência e intensidade de eventos frequentes, temos mais enchentes. Então, no PDS, pessoal, os projetos mais votados foram projetos para mitigação de enchentes, que somam 1 bilhão e 600 milhões de reais em obras. Porém, a previsão do Instituto das Águas é fazer esse tipo de obra, que dura 1 mês e que custa 600 mil reais para um rio como esse. Então, chegou a hora da gente tentar fazer parte de conversas, influenciar. Eu pedi para contribuir com a nova matriz curricular da engenharia aqui da UFPR. Eles estão revisando a matriz. E eu pedi para a geografia dar aula na engenharia civil, né, da aula de SBN, soluções baseadas na natureza. Se o engenheiro não entende o ambiente, ele entra num ciclo vicioso que é
corrigir uma obra mal executada a partir de uma outra obra, né? Isso é caro para a sociedade, isso é caro para a natureza. Rapidamente, outros blocos de diagrama. Essa é a paisagem que a faixa da infraestrutura será instalada. Floresta umbrófila densa, terras baixas, canal DNOS bastante assoreado, um canal da década de 50, para reduzir enchentes aqui na região de Pontal. E o objetivo é fazer isso. Um canal para navegação, instalação de marinas, né? Afinal, o objetivo é converter Pontal, Matinhos, na Miami brasileira. E a ideia é usar o sedimento do canal para suporte da estrada, né? Para aterro da estrada. Esse é o projeto, essa é a ideia. O que acontece quando eu aprofundo em 2 metros, como o projeto prevê? Um ambiente hidromórfico. Vejam aqui, o lençol freático está na superfície. O engenheiro não sabe do que a gente está falando. Mas vocês, geógrafos, sabem, fizeram hidrologia, fizeram geomorfologia. Putz, essa palestra está sendo gravada, né? Alguns colegas e amigos vão ficar meio chateados, mas faz parte do processo. O que acontece com o rebaixamento do canal? Rebaixa o nível freático. O que acontece com as raízes das espécies que compõem a umbrófila densa terras baixas? Não tem mais, né, acesso, contato com as raízes. Qual que é a consequência disso? Emissões. Isso aqui não foi analisado no EIA-RIMA. Isso é muito recente. Isso foi publicado ano passado pela Embrapa. Os solos dessa região são organossolos áplicos. Quando o organossolo é rebaixado, o que era, né, o preenchimento de poros por água passa a ser preenchido por ar. E temos emissões de CO2, gás estufa, e óxido nitroso, gás que compromete a camada de ozônio. Então, temos emissões jamais dimensionadas, né, de gases estufa e gases CFC, e esse é o tipo de árvore predominante na planície, né, guarandi, né, de árvores de grande porte. O que vai acontecer, pessoal? Isso aconteceu na abertura da Marina de Guaratuba. A gente tem esse case documentado pela Embrapa. Eu não vou impactar apenas a área do canal e da estrada. Rebaixando o nível freático, em pouco tempo, 6 meses, eu terei clareiras relevantes. Cada guarandi que cai derruba outras 4, 5 espécies. Esse é o cenário, né? Muito mais de 500 hectares diretamente impactados. Para quê? Vejam aqui, erosão de margem, em pouco tempo, já que não tem mata ciliar, o canal não prevê isso, a obra não prevê isso, e um assoreamento rápido, ou seja, uma obra infinita, né? Você sempre tem que dragar para manter. Isso aqui é da minha tese, os solos, esse mapa de solos não foi considerado no EIA-RIMA, né? Daí a importância da academia estar junto dos processos de licenciamento. Qual a pedologia predominante? Spodossolos umilúvicos com organossolos áplicos. Quem que é esse tal de organossolo? Esse cara aqui. Retém gás carbônico, óxido nitroso, como eu já mencionei, elevado potencial de filtro. A matéria orgânica é coloide, então exerce essa função de reter contaminantes, elevada biodiversidade, elevado retentor hidrológico. Como assim? Vejam, para cada 1 hectare, apenas no primeiro metro da superfície, eu tenho quase 46 milhões de litros de água. Pessoal, isso aqui é um manancial, isso aqui é uma caixa d'água de qualidade, isso é pedologia pura. E serão desmatados, pessoal, esse número aqui vezes 300 disso aqui, né? Isso não foi pensado no EIA-RIMA, né? Eu não consigo imaginar como atuar no planejamento sem fazer pedologia. Vejam a relevância, né, dessa discussão, né? Pessoal, isso aqui é Tibagi, um experimento da Embrapa. Para a produção de soja aqui atrás, os organossolos foram drenados. Olha o que aconteceu. Aqui eu tenho, né, um cambissolo flúvico, um solo mineral bem estruturado, e aqui um organossolo. Um rebaixamento de 1,30 m. É isso que vai acontecer na planície. É isso que vai acontecer onde tem guarandi hoje. Então é uma área imensa, né, a ser
impactada, e uma colonização muitas vezes com espécies exóticas oportunistas diante das clareiras que são abertas. Poxa, vejam, né, que bacana essa abordagem geográfica, né, isso aqui eu não vou entrar agora, né, eu falei um pouquinho dos padrões internacionais, né, para mostrar para o secretário que se ele seguir com o licenciamento, a gente vai denunciar no Banco Mundial, e 107 bancos do mundo são signatários dessa política do Banco Mundial. Então, se impactos ambientais, como eu descrevi antes, não são adequadamente analisados, o banco não financia a obra. Então, isso que a gente está articulando, né, hoje para faixa. Rapidamente, pessoal, o Observatório de Justiça e Conservação fez um projeto alternativo, né, e apresentou em uma reunião, e o Estado apresentou a faixa. Vejam as diferenças, né? Eu fui colocando estrelinha qual que é o menos pior ou melhor, né? O da ciclorodovias é mais barato, né? Ele tem mais facilidade para obtenção de financiamento, porque ele desmata só 6 hectares em detrimento dos 300 a 500. Complexidade fundiária menor, né? Porque tem que a indenização é muito menor, né, sem dúvida alguma, supressão menor, fiz questão de uma estrelinha maior, abrangência regional, e aqui eu fui, né, tratando com calma de cada um desses impactos, de cada uma dessas consequências, unidade de conservação, pressão em serviços públicos, impactos, né, culturais, em comunidades tradicionais, impacto positivo na mobilidade. Não é que não tenha, esse tem impacto, mas é menor, por isso que foi ganhando estrelinha, né? Considerar o plano de turismo, já que a vocação do território é turismo de sol e praia, associado ao turismo ecológico, impacto nos balneários. Opa, aqui a faixa ganhou. Capacidade de atender tráfego. Opa, para atender porto, de fato a faixa ela é mais apropriada, né? Então aqui ganhou uma primeira estrelinha, né? Adequação ao planejamento oficial do Estado, que é o PDS, a ciclorodovias está adequada. Vantagens para o senhor João Carlos Ribeiro, que é o dono do Porto de Pontal. Opa, aqui é muito mais vantagem, né? Então, a vantagem para o Porto e para esse cidadão, 2, né? Ciclorodovias 14, né? E esse aqui é o João Carlos Ribeiro, né? Então, a palavrinha oportunismo no título tem a ver com isso. Bilionário se candidata a ser prefeito de Pontal. Se ele não consegue, há 20 anos vem tentando fazer o porto, que nada mais é do que uma grilagem para chinês, né, porque ele nunca trabalhou com porto. E a ideia é valorizar o terreno e vender, né, para os chineses operarem, né, Pontal do Sul, né, já que a China hoje, o governo chinês é dono do terminal de containers de Paranaguá, né, e que não dá conta das demandas que eles têm. Então a ideia é justamente essa. Então, só para que vocês, se vocês conhecem alguém em Pontal, né, acho que isso é importante, né, informação, compartilhar, né, esse daqui é o nosso querido, né, futuro prefeito de Pontal. Recomendações. Não vou entrar nos detalhes, isso aqui que a gente recomendou. O problema de Pontal é mobilidade e não acesso. Macrozoneamento, a gente tem que olhar para o PDS, não para o ZE. O que é prioritário no PDS? Eu listei, falei de cada um dos empreendimentos, né, para o próprio Estado, já que eles não leram. Alternativas locacionais não foram adequadamente estudadas, isso a gente comprova com a ciclorrodovia. Impactos significativos, que eu já mostrei, né, para vocês aqui hoje, né, não contemplados no EIA-RIMA, e aqui foi uma ironia, porque o secretário na primeira reunião falou, a academia pode participar do GT, mas não me venha com problemática. Professor Eduardo, apresente solucionática. Então a gente trouxe solucionática, né, que é reativação da operação retorno pessoal, isso aqui não custa nada, e propositalmente desde 2016 não tem mais operação retorno nos feriados. O que acontece? 8 horas para voltar de Pontal para Curitiba. Com operação retorno, o tempo fica para 2 horas e 40. Então, gerar o caos faz parte da estratégia. Elaboração do projeto executivo, né, da ciclorrodovia, imediata implantação de acostamento. A UFPR já perdeu 2 alunos atropelados nessa região do Atami, né, já que não tem, né, transporte público de qualidade, os nossos alunos usam bicicletas, né,
E isso daqui, propositalmente, já tem um orçamento aprovado há 15 anos para fazer essa obra que custa 12 milhões de reais, que é nada, né? E desculpem, e aqui, esse binário em Praia de Leste já está aprovado, já está licitado, já tem grana, não faz de propósito, porque o caos gera apoio popular para um bilionário como aquele seguir a sua obra. Cenário dos grandes empreendimentos, vou pular, queria falar um pouquinho da estrada de Guaraqueçaba e da Orla de Matinhos, convido vocês a acompanharem, né? Isso aqui está na mídia atual, a gente elaborou uma nota técnica da UFPR para tentar segurar esse empreendimento que não faz sentido, não figura entre as prioridades, é atender especulação imobiliária em Matinhos, só isso, né? Algumas reflexões para a nossa conversa da sequência. Ter compromisso com a verdade e defender posicionamentos científicos é ser ambientalista? Eu pergunto isso porque eu estou sendo taxado, né, estou sendo, né, definido, né, por várias frentes como um professor. Antes de ser professor da universidade, eu sou um militante ambientalista. Bem, eu acho que até agora, na minha fala, eu não defendi uma bandeira, eu trouxe dados técnicos, né? Então, eu faço uma segunda pergunta: ambientalismo é uma opção no país, estado onde vivemos? Bem, se criticar as ideias bizarras do Salles e do Márcio Nunes é ser ambientalista, então beleza, assumo. Atacar a ciência parece ser uma estratégia inteligente para se validar mentiras, né? Que é o que o governo Bolsonaro fez com o INPE, por exemplo. A geografia pode ajudar a reverter o cenário posto? Se sim, como? Não tenho resposta. É uma pergunta para todos nós pensarmos juntos. Relevância da produção e isso eu aprendi na pandemia, pessoal. A pandemia está sendo ruim para todos nós, né? Mas tem nos permitido, né, abrir algumas frentes que antes a gente talvez não dava tanta importância, né? Eu confesso, pessoal, que eu tenho trauma de câmera, odeio falar com a imprensa, mas a pandemia nos obrigou, né? Acho que vocês viram, né, a reportagem que nós demos para o Fantástico há 3 finais de semana para a Sônia Bride, e pessoal, impressionante o impacto daquela matéria. Na semana seguinte, a juíza federal anulou as licenças da ENGIE, né, que vem instalando, né, linhas de transmissão na região central do estado. Foram 11 entrevistas dadas na semana seguinte. Amanhã teremos uma entrevista ao vivo, né, com a RIC TV, né, sobre esse tema. E uma mobilização, né, várias pessoas do Brasil inteiro encaminhando para nós denúncias contra a ENGIE, que se vende como uma empresa sustentável, né? Então, impressionante, né? Eu acho que a gente tem aprendido, né? Boa parte dos nossos trabalhos ficam escondidos dentro da universidade. Por isso, quando o Robert perguntou, professor, podemos compartilhar no YouTube a tua fala? Pelo amor de Deus, compartilha, né? Hoje, prioridade zero para mim é a imprensa. Quando alguém procura, não, vamos lá, eu mudo meu compromisso porque a gente tem que dar visibilidade para a geografia, visibilidade para aquilo que a gente faz, né? E instrumentalizar tecnicamente os advogados, né, que conhecem pouco da área ambiental, mas com estratégia, né, o judiciário pode, sem dúvida, ser um grande parceiro nesse cenário. Eu não falei no início, né, hoje meu vínculo... falei sim, né, meu vínculo principal é com o Lagiamb, né, também com o Labs. Convido todos a nos seguirem aí, né, no Instagram, né, o nosso time está bem mobilizado, eu vi que vários da nossa equipe entraram aqui na nossa conversa de hoje, obrigado. E aqui no Instagram a gente tem compartilhado muito, né, disso que eu falei para vocês, dos eventos, da crítica, né, dessa visão tão relevante hoje dentro da academia, que apontar, falar a verdade antes de qualquer coisa, né? Antes de ser ambientalista, antes de desenvolver qualquer tipo de pesquisa engajada, como somos criticados, mas sim compromisso com a verdade. Obrigado, pessoal. Desculpa aí ter passado um pouquinho do tempo. Capaz, professor. Muito obrigado pela sua fala. Muito esclarecedora também. Vou baixar um pouquinho. Acho que a gente pode abrir para as perguntas já. Fiquem à vontade, pessoas, para enviarem aqui no chat. A gente estabelece assim um tempo de resposta de 5 minutos, mas fique à vontade para o tempo que você achar melhor.
tá? Legal. Se mais alguém quer falar, pode levantar a mão, ou se quiser falar com a voz, né? Fique à vontade também, não precisa digitar, não. Só abrir o microfone na hora que a gente falar. Tá? Acho que por enquanto o Robert pode fazer a pergunta. Ninguém mais se inscreveu. Oi, boa noite. Já vou pedir desculpa que meus cachorros estão meio atiçados, então talvez saiu latido aí. Obrigado, professor, pela apresentação. Eu acho muito importante o tema do planejamento ambiental, ainda mais nesses tempos sombrios que a área ambiental está sofrendo, né? E eu fui pensando umas coisas, assim, que eu acho que vai fugir um pouco da escala litoral, assim, mas não vai fugir da escala do planejamento ambiental, com certeza. Eu fiz estágio 2 anos na Secretaria de Urbanismo de São José dos Pinhais, e dali eu consegui tirar algumas conclusões sobre planejamento ambiental e planejamento urbano, que eu acho que eles andam juntos, assim, dependendo da área que você vai trabalhar, né? Inclusive no próprio litoral, né? Pensando em Paranaguá, em toda aquela faixa ali que existe também de Pontal do Sul até Matinhos e continua depois da Bahia. Mas eu acho importante esse destaque, né, do papel do geógrafo, porque, por exemplo, numa secretaria de meio ambiente não é obrigado a ter um geógrafo. Numa secretaria de urbanismo não é obrigado a ter um geógrafo. Tá, para a criação de um plano diretor tem que ter um geógrafo na equipe técnica, mas do que adianta ter um geógrafo na equipe técnica se não tem na equipe que vai aplicar esse plano diretor, né? E enfim, na SEMA eu sei que só é obrigado a ter geólogo porque eles têm que assinar as obras da prefeitura e coisas desse tipo, né? Além de fazer alguns pareceres. E aí quando você comentou muito de zoneamento, né? O zoneamento ambiental, aí eu fiquei me perguntando assim, como fazer casar o planejamento urbano e o planejamento ambiental, assim, porque geralmente o que a gente tem de zoneamento? Por exemplo, uma ZR4, assim, uma zona restrita 4, você não pode construir nada, e essa é a única descrição que existe no plano diretor do zoneamento, assim, você não pode construir nada, mas não existe nada direcionado, assim, ao meio ambiente, geralmente, né, não estou generalizando muito aqui, mas geralmente não traz o tema ambiental, assim, pensando na cidade, assim, né, e aí isso da mobilidade eu acho muito importante também, porque tem muito a ver, né, a gente vê esse caso do litoral, mas tem vários casos de duplicação de vias no interior do estado também, que tem que desmatar bastantes áreas, né? Aí você falou do EA-RIMA. Eu lembro que quando o meu chefe no estágio, ele era o representante da Secretaria de Urbanismo no Conselho de Meio Ambiente da cidade. E aí, às vezes, vinham os processos para a gente analisar, quando caía com ele, né, de conselheiro, e aí ele levava para os estagiários e a gente analisava junto. E é absurdo o número de... Existe muito mais ato de infração ambiental do que a rima, assim, ou seja, alguma coisa está errada aí, por ter mais aia do que a rima. E, e sobre o questionamento que você colocou, se a geografia pode ajudar, eu acho que pode, sim, sempre quando você... Pelo menos eu vejo geografia em tudo, assim. É difícil uma coisa que eu paro, penso e não vejo algo da geografia, assim. E, enfim, a minha pergunta é mais nesse sentido, assim, como casar de fato o planejamento urbano com o planejamento ambiental? E aí tô trazendo mais isso pensando nas cidades mesmo, mas claro, tem cidades no litoral também, então é mais nesse sentido, assim, porque eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem hoje, assim, do geógrafo estar distante desse planejamento, na aplicação desse planejamento, na verdade. É isso. Obrigado, professor. Legal, Bruno. Serão mais duas para eu responder junto, é isso? Eu acho que pode ser, sim. Arthur, se você quiser perguntar, aí em seguida a Vivian e o Diego fica para o segundo bloco. Acho que pode ser uma boa ideia. Fique à vontade. Posso fazer pergunta já, então? Isso. Então, a minha pergunta é qual que foi assim, o impacto que a extinção do CONIT teve nessa questão do planejamento, né, do litoral, porque foi uma política adotada no início do governo do Ratinho e que ele
saber qual que foi o impacto que isso teve. Acho que agora a Vivian pode fazer a pergunta, por favor. Oi, pessoal. Eu estava sem o microfone, então eu consegui ligar aqui agora, então desculpa a demora. Eu coloquei a mensagem ali no chat, mas então boa noite a todos. E a minha pergunta para o professor era só se a gente tem uma perspectiva positiva, né, para acontecer essa anulação do zoneamento ecológico econômico e, consequentemente, fazer a regulamentação do PDS, né, que o professor comentou que não existe um decreto ou uma lei que regulamente esse plano. Bruno, posso conversar sobre essas 3 colocações? Claro. Legal. Então tá, obrigado pelas perguntas, né, Robert, Arthur, Vivian. É bem interessante essa reflexão, Robert, sobretudo no contexto no qual nos inserimos, né, Curitiba, né, a capital do planejamento ambiental. Ano passado, eu participei do workshop Ibero-Americano de Ordenamento Territorial em Toluca, no México, e no final do evento, né, foi o meu segundo evento da rede, né, e a minha intenção estava longe de trazer esse evento aqui para Curitiba. E durante a reunião de encerramento do evento, houve uma votação por unanimidade de que o próximo evento, em 2021, ocorra aqui em Curitiba. E a justificativa foi justamente essa. Como que uma rede que trata de ordenamento do território nunca fez seu evento na capital do ordenamento territorial da América Latina, que é Curitiba? Então vejam, né, metade da rede conhece Curitiba. E quem não conhece, conhecerá porque a expectativa é que a gente tenha um recorde de participação, né? O que eu tenho articulado é que a gente faça em 2021 pré-RIDOT para transferir o evento para 2022 e ter um período maior aí de planejamento e organização. Mas internacionalmente Curitiba é reconhecida em função dos seus parques, né, por exemplo, em áreas, né, de risco de enchente, né? Curitiba foi pioneira, né, na América Latina a tomar esse tipo de decisão, né? Aquelas áreas que eram problemas para a gestão, né, em termos de, né, regularização fundiária, enchentes frequentes, se tornaram, né, dentre aquelas áreas mais valorizadas hoje, né? Não estou dizendo que isso é a solução a ser seguida em toda a América Latina, mas foi uma proposta inovadora para a época, né, pensar dessa maneira e trazer questões ambientais para um protagonismo, né, em detrimento de problema como era visto até então, né? Você falou de EIA-RIMA, né, multas. Nas áreas urbanas a gente tem, né, os estudos de impacto e vizinhança, daí a importância do Estatuto das Cidades, né? Então existe um regramento que cada município estabelece, né, para o seu licenciamento, né? Então, e até para minimizar eventualmente multas, né? E essas multas ocorrem não por fiscalização, muito mais por briga de vizinho e denúncia, né? Os nossos órgãos de controle ambientais, eles são muito limitados, né? Não tem equipe técnica. O IAP não tem concurso há 30 anos, como vocês bem sabem, né? Então, a fiscalização está longe de ser uma política, uma estratégia, né? E ela só ocorre mediante obrigação judicial, né? Quando tem uma denúncia, geralmente por parte do Ministério Público, o órgão ambiental vai lá e faz a sua, né, checagem, faz a fiscalização. Não estou dizendo que isso só ocorre dessa maneira, mas majoritariamente é assim que ocorre. Voltando para a tua questão principal, Robert, não tem, obviamente, uma receita, né, para integrar, né, o planejamento urbano com o planejamento ambiental. No entanto, eu vejo o planejamento urbano como uma escala de mais detalhe quando eu penso território. Então, é fundamental um bom diagnóstico para delimitar aquelas áreas onde, né, a vocação e os serviços ecossistêmicos gerados pela conservação daquele ambiente valem mais do que você, né, desmatar e construir,
né, seja um parque industrial, um novo loteamento, tal como vem ocorrendo hoje em Paranaguá. Né? A gente tem mais de 30 loteamentos, né, irregulares, 16 abertos durante a pandemia. Né? Então, é uma situação bastante preocupante, até porque as condições de salubridade são completamente problemáticas e, além disso, né, os mangues exercem um papel, né, trazem uma série de serviços ecossistêmicos relevantes, né, para a sociedade, seja atrelado a recursos pesqueiros, seja mitigação, né, de enchentes e assim por diante. Então, eu vejo que a geografia, sim, tem, né, um papel, né, relevante nessa integração, né, do olhar. Historicamente no Brasil, quem mais trabalha com planejamento urbano são urbanistas que vêm da arquitetura, né? São poucos geógrafos, né, que recolhem a ART, né, para isso. E o que eu provoco vocês, já falei isso em algumas aulas, hoje, né, o conselho que regulamenta a nossa profissão é o CREA. Então, nós precisamos, né, de uma estratégia de representação lá dentro para que briguemos, por exemplo, para esse tipo de obrigatoriedade. Né? Se é, né, necessário ter geólogo numa prefeitura para assinar, né, por exemplo, laudos atrelados à área de risco, né, que se tenha também geógrafos, né, nas prefeituras, pelo menos a partir de um determinado porte. Né? É muito caro, eu reconheço que Guaraqueçaba, que Antonina mantém um quadro interdisciplinar, mas hoje, né, a partir da fragilização do licenciamento ambiental, é mais relevante ainda o papel do geógrafo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas já está vigente uma política em que você descentraliza o licenciamento ambiental. Guaratuba, por exemplo, já é um município que tem 3 profissionais, né, técnicos formados e já faz licenciamento de EIA-RIMA. Qual que é o nível, né, de qualidade, né, de uma avaliação interdisciplinar de 3 pessoas? Às vezes um está de férias, não dá. Né? Então, o licenciamento ambiental hoje é muito mais protocolar do que efetivamente uma ferramenta. Né? Arthur, boa tua pergunta. É a mesma sensação que eu tenho, né? Que o governo Ratinho extinguiu o colite. Mas, na verdade, não. O colite existe, mas existe frágil. Né? Ele se tornou muito mais, né, um local, né, de conversa, que 2 reuniões por ano, em que os prefeitos, né, academia, se reúnem para discutir temas irrelevantes. Né? Há 2 anos atrás, a faixa de infraestrutura, o plano diretor de Pontal passaram pelo pleno do colite. E aí tivemos embates gigantes. Então, a estratégia, né, do Márcio Nunes foi esvaziar o colite e trazer o poder para si. Né? Então, isso que, se Matinhos não é Camboriú, isso se deve ao colite, que na década de 80, anos 90, segurou esse processo, né, de verticalização. Mais de 30 grandes edifícios foram, né, proibidos, né, de serem construídos em Matinhos. Então, o que segurou foi justamente a atuação, né, fortalecida desse conselho, que agora a gente vive um momento perigoso. Fizeram com o colite exatamente o que o Salles fez com o Conama. E, Vivian, a chance do PDS virar lei hoje é 0. Hoje. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar forte. Porque quem tem hoje, né, o poder de tomada de decisão dentro do governo Ratinho é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, né, que eu não gosto de chamar desse nome, prefiro chamar de Secretaria de Meio Ambiente, mas que o seu secretário tem uma postura muito mais de secretário de obras do que um secretário. Ele fala muito mais em empreendimentos do que em conservação. Né? Vide o decreto bizarro do dia 3 de janeiro desse ano, em que ele convenceu o governador a assinar um decreto de um parágrafo que autoriza supressão de restinga no litoral do Paraná, nas áreas urbanas de Paranaguá. Não faz o menor sentido esse tipo de decreto. Para não passar mais vergonha em relação ao que já passou, isso deve render uma reportagem no Fantástico daqui 2 semanas, né? A atuação, né, do governo do Paraná em relação às restingas, já que é um tema, né, bastante atual. E
a gente quer mostrar, né, exatamente o que tem acontecido, e o ZE ele conversa muito bem com esse tipo de política, que é valorizar grandes empreendimentos, né? E, portanto, hoje, quem tem o poder segue, né, usando o ZE como referência. O PDS ele foi taxado na atual gestão como um instrumento dos ambientalistas. Então, ninguém quer colar no PDS na atual gestão, né, porque tem receio de ser chamado de político dos ambientalistas, né? Então, o que eu vejo, o único, né, deputado que discute o PDS, que fala, é o Goro, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente. Então, a gente vem discutindo, não substituir o ZE no primeiro momento, mas primeiro aprovar o diagnóstico do PDS como um instrumento para licenciamento ambiental, né? Depois o macrozoneamento, sabe? Dividir, fragmentar, para depois, né, a gente mitigar aí, eventualmente, conflitos de diferentes instrumentos, dando diretrizes distintas para o mesmo território, tal como isso já ocorre hoje, né? Mas uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que ninguém está fazendo, é esse exercício que eu provoquei vocês hoje. Muita gente discute planejamento, pouca gente integra diferentes instrumentos de planejamento. E nós, geógrafos, temos condições de fazer isso. Temos ferramentas para fazer isso, porque a gente sabe transitar em escalas distintas e a gente sabe conversar com diferentes profissionais. Então, né, uma provocação que eu trago aqui para todos vocês é uma pergunta que não existe resposta, né, porque ela é muito recente, né? Como fazer com que planejamentos de diferentes escalas conversem, né? Essa é uma boa pergunta científica e técnica profissional. Bruno, temos mais perguntas ou... Temos sim, professor. Nesse segundo bloco, acho que fica a pergunta do Diego. Diego, a hora que você quiser se manifestar, fique à vontade. Por exemplo, agora. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. A minha pergunta ela vai mais ou menos no mesmo eixo da pergunta do Arthur, sobre o que o professor achava da perda, né, de algumas atribuições do COLIT, né, nos últimos meses, né, e a reconfiguração, né, que já começou em 2016 pelo SEMA, é mais ou menos esse mesmo eixo. Não sei se ele tem alguma coisa a acrescentar, mas é só isso. Muito bem. Também tem uma pergunta do Diego, que foi mais um comentário, mas acho que serve como pergunta também. Como ter voz anticoronelismo que ainda perdura por todo o litoral? Fica difícil, né? Se o professor puder responder essa. E faço uma pergunta para terminar o bloco. Eu fiquei intrigado sobre aquela ciclorrodovia, que é uma alternativa ao projeto apresentado que o professor falou. Se você puder dialogar mais sobre ela, explicar quem propôs, enfim, eu não entendi direito. Queria entender mais quais são os trâmites por trás. É isso. Obrigado, Legal. professor. Legal. Não, boas perguntas. Eu tomo a liberdade aqui eu acho que eu consigo apoiar, né, uma conversa sobre esses três, né, apontamentos a partir desse slide aqui, né? Por favor, me permitam compartilhar novamente um slide que eu não tive tempo de explorar durante a apresentação. Esse é o cenário previsto para o litoral do Paraná. Eu não estou inventando nada, tá, pessoal? Isso aqui é tudo que está hoje em processo de licenciamento ambiental. Ampliação do Porto de Antonina, o Porto de Imbocuí. Esse porto, ele tem uma retroárea maior do que toda a área portuária instalada hoje no litoral do Paraná. Um empreendimento privado, ampliação do Porto de Paranaguá, que quadriplica a capacidade desse porto, né? Ampliação do terminal de containers, ampliação de pátios de tancagem de granéis líquidos, né? Todo um novo complexo industrial portuário. Aqui não tem nenhum desses empreendimentos hoje inclusive uma termoelétrica aqui em Pontal para operar o gás russo, né? A Copel pretende importar o gás russo e construir primeiro uma planta e depois uma segunda termoelétrica para gerar energia. Então, a faixa de infraestrutura aqui representada, ela não tem o objetivo
de levar energia para o complexo industrial portuário, mas sim trazer energia desse complexo para Paranaguá, né? E se temos um conjunto de empreendimentos portuários previsto, também existe um conjunto de empreendimentos de infraestrutura, já que a infraestrutura hoje já não dá mais conta do que temos instalado. Imaginem vocês se ampliarmos, né? Então, né, a operação da usina Parigô de Souza, a construção da BR-101, sim, existe esse projeto. Aqui a 116, né, conectando a 376 com a 101 pelo litoral, por Antonina, né? Isso está previsto e o governo já tem um termo de referência para lançar nos próximos meses, né, se não dias, tá? Uma nova ferrovia. Esse aqui eu devo admitir que dentro do PDS foi priorizado, a gente discutiu muito a relevância de uma nova ferrovia, até para reduzir, né, a quantidade de acidentes, né? Acho que a Luísa estava comentando justamente sobre isso antes da nossa conversa, né? É muito mais barato, né, médio prazo, operar por ferrovia. E, vejam, temos além da engorda de Matinhos, que não é um empreendimento conectado com a atividade portuária, né, mas sim para atender interesses, né, da especulação imobiliária aqui em Matinhos. Mas vejam que eu chamaria a atenção, a estrada de Guaraqueçaba. Eu já vou fazer conexão com as perguntas de vocês. No Colite, em momento algum isso aqui foi discutido. Agora, Pontal o tempo inteiro, né, ampliação de Paranaguá, o diretor do Porto Paranaguá tem uma cadeira no Colite, está lá brigando, defendendo os seus interesses, né? A duplicação aqui da 405, a faixa, enfim, tudo muito discutido, né? A própria 101. Mas Guaraqueçaba tem 8 mil habitantes, 3.500 que votam, né? Do ponto de vista político, sabe, não é prioridade no PDS. Né? Uma estrada como essa deve custar uns 170 milhões de reais. A engorda de Matinho custa 500 milhões. Eu falei para vocês do IDH aqui de Guaraqueçaba. Então, o que eu... Né? Outro ponto interessante, Bruno, você perguntou de ciclo-rodovia, né, de Pontal, mas já no termo de referência da estrada de Guaraqueçaba está prevista uma ciclovia, acompanhando os 86 quilômetros dessa estrada, que hoje é um caos, né? E gera isolamento. Assim, quando chove, vejam que a rodovia ela conecta, ela praticamente passa por cima, né, da porção estuarina aqui. Então, se a maré está alta e chove 30 milímetros, já não passa na estrada, nem aqui, nem aqui. Então, é uma estrada diferente, porque não é uma estrada de serra como a Graciosa, não é uma estrada comum de planície, como temos aqui a 412, e sim uma estrada estuarina. Por isso que a gente discute a proposta de que seja a estrada, não uma estrada parque, mas a estrada da Grande Reserva Mata Atlântica, com as suas especificidades, com mirantes destinados a esse tipo de paisagem única, né? E uma ciclovia, né, associada. O EIA-RIMA começou, pessoal. O Lagiambi faz parte da equipe técnica executora, fui convidado para coordenar esse estudo, mas esse estudo está parado no IAT faz 3 meses, porque não tem interesse político. E quando a gente começou a brigar no Estado, mostrando que isso daqui tem que vir antes, isso aqui parou, porque esse grupo aqui começou a perceber que era um risco, né? Talvez judicialmente, né? Se a gente tem os 2 EIAs prontos e tem que escolher um, qual que a gente vai escolher? O que o planejamento recomenda ou o que um grupo político, o Estado vai investir 450, 500 milhões de reais em um único município? O litoral tem 7, né? Então a gente poderia colocar 140 aqui, né? E mais, né, 50 em cada um dos outros municípios, né? Valorizando, por exemplo, saneamento rural, né? Ou como o Robert mencionou, né? Regularização fundiária na área urbana, que é um problema grave, né? Se a gente olhar para o CAR, vocês já fizeram esse exercício? Né? O CAR, no estado do Paraná, é um dos estados que mais tem declaração. Quando você olha para o litoral, tem um ponto aqui na Rebelo Bom Jesus que tem 6 propriedades, o mesmo ponto. Né? O litoral. As pessoas falam, qual que é o grande problema do litoral? Eu diria que começa pela grilagem, começa especulação, né, imobiliária.
né? E aquele cidadão que eu mostrei para vocês talvez seja o maior grileiro da história do estado do Paraná, né? Ele é dono, né, hoje de 2/3 do município de Pontal, né? E se a gente pegar a história disso, não faz o menor sentido, né? Pontal fazia parte de Paranaguá. E o pai dele teve uma relação direta com o prefeito de Paranaguá na década de 50. E num dia, né, o prefeito assumiu, no outro dia, 2/3 do município, 4.000 e tantos hectares foram doados para a família, né, desse cidadão aqui. Então, eu só comecei a mencionar, né, um pouquinho do coronelismo que foi perguntado, né, que foi mencionado ali. E, de fato, a gente está lidando com um coronel aqui mesmo, né, e acho que, né, a forma de combater esse tipo de postura, o planejamento, os conselhos, são ferramentas bastante potentes, né, principalmente quando a gente leva esse conhecimento técnico para a esfera judicial. Por isso que eu mencionei para vocês a importância, né, de uma boa cooperação entre nós, da área ambiental, da área técnica, com colegas da imprensa, para comunicar da maneira correta, e colegas do direito para instrumentalizar, né, ações judiciais. O ministro Herman Benjamin, que acho que todos conhecem, ele pediu vistas no processo da faixa. Quando ele viu que, né, não estava claramente compreendido por todos os ministros, ele pediu vistas 2 vezes. Semana passada ele pediu vistas de novo. Então existe uma esperança muito grande que nos próximos dias, na próxima votação do STF, né, o Estado perca a ação, né, para o Observatório de Justiça e Conservação, a partir daquela apresentação que eu fiz para vocês, ou de um pedacinho dela. Mas a gente teve a oportunidade de trazer o olhar geográfico, né, para essa discussão, né? Mas é guerra de Davi e Golias, com certeza, né? E uma provocação que eu faço a vocês, não sei se vocês acompanharam, essa semana teve, semana passada, né, uma série de lives promovidas pela Fundação Boticário para um conservatom, né, mais de 1.000 inscritos. Esse tipo de iniciativa, né, que é financiada pela Fundação Boticário e pela Fundação Araucária, é bastante interessante, porque a gente integra boas ideias, né, valoriza essas boas ideias a partir desse tipo de evento, qualifica elas e traz para o planejamento, né? Então, um dos temas do Conservatão é mobilidade, e eu provoquei para que tragam boas ideias para essa estrada de Guaraqueçaba e quem sabe a gente consiga, né, trazer para dentro do estudo de impacto ambiental, se é que esse estudo de impacto ambiental não será mais uma, né, das falácias históricas, né? Já existem 2 bustos de inauguração da pavimentação da estrada aqui, né? Uma do governo Lerner, uma do governo Requião, se eu não me engano, né? E espero que não seja, né, uma terceira vez, né, no que se refere à geração de expectativas para a comunidade de Guaraqueçaba. Acho que é isso. Desculpa, Bruno, em relação a ciclorrodovia, eu sugiro que vocês entrem no site do Observatório de Justiça e Conservação. Lá no site do Observatório tem todo o projeto, né, que vocês podem baixar, né, para entender, já que ele foi um projeto financiado por captação coletiva, né? O projeto custou acho que R$30.000 e o Observatório abriu, né, no site captação de recursos por 3 meses, então foi pago pela sociedade como um todo, né? E então lá tem, né, um bom detalhamento do projeto técnico dessa proposta. Fica a sugestão. Perfeito. Muito obrigado, professor. Agora a gente tem uma pergunta do Jucimar, e enquanto isso, pessoas podem falar aqui no chat. A gente vai fazer mais um bloco, pelo menos, né? Então, a pergunta do Jucimar é a seguinte: sobre a criação do calçadão e o investimento de milhões em matinhos, existe alguma avaliação do impacto nesse projeto, já que o atual governo está passando a boiada? Acho que por enquanto, professor, você pode ir respondendo. Tá, legal. Me faltou tempo, né? Se nós tivéssemos um pouco tempo, ou em um próximo ciclo,
O que eu falei da faixa, a gente tem material para falar da engorda. Está sendo uma experiência fantástica para mim, né? Eu tenho participado de um GT aqui da UFPR com o professor Angulo, o professor Paulo Lana, o professor Salamone, e os caras são verdadeiros monstros, né? Conhecem o litoral muito bem, tem uma bagagem científica fantástica, e eu e o professor Daniel Teles, jovens, ficamos bastante felizes, assim, quando discutimos com eles e eles trazem, né, a nossa visão geográfica para o protagonismo no que diz respeito à definição de estratégias, né, justamente por essa análise regional, né? E o que eu destacaria para vocês é o seguinte: o projeto da engorda ele foi licenciado em 2010, né, com base em um estudo desenvolvido pela Aquamodelo, né, talvez a única empresa de engenharia costeira do Brasil, e é um projeto que tem como inspiração medidas de contenção de erosão nos países nórdicos. Isso. Então eu pergunto, os países nórdicos têm turismo de sol e praia? Eu não conheço. A deriva longitudinal na Noruega é comparável com a deriva longitudinal de Matinhos? O que é a deriva longitudinal? Isso falta um pouquinho para nós, né? Os colegas geógrafos da UFSC, da UFRJ, têm geomorfologia costeira, geologia costeira, isso ajuda bastante a pensar um empreendimento e o planejamento de um empreendimento como esse. Vocês todos conseguem, né, projetar, né, a linha de costa, né, ali em Matinhos. Acho que boa parte de vocês conhecem a praia de Matinhos. A ideia é construir um espigão, né, com blocos de concreto, blocos de rocha, de 100 metros, perpendiculares à linha de costa. Né? O que isso implica? Né? A deriva longitudinal leva sedimento do Morro do Boi em direção à Praia de Matinhos, em direção a Pontal e, por último, em direção à Ilha do Mel. Esse é o movimento. 200 mil toneladas ano, alguma coisa assim, o professor Angulo falou sobre isso hoje. E quando você coloca um anteparo artificial, o que você faz? Você bloqueia a deriva. Consequentemente, né, para sul do espigão, concentra, né, o sedimento, e a praia fica maior do que no momento da engorda, porém, para norte, falta sedimento, e aí a erosão começa a detonar essa área. Para viabilizar espigões como esses, é fundamental que se tenha bypass. O que é isso? É você artificialmente, o tempo inteiro, ficar jogando sedimento de um lado para o outro. Já que o mar não faz mais a sua, né, não atua mais naturalmente, artificialmente, o homem precisa fazer isso. Quem vai assumir essa conta? Não, isso não está dimensionado. Então, quando o senhor Márcio Nunes defende esse empreendimento, ele defende durante a gestão dele. Depois, acabou a gestão dele, ele se candidata para deputado federal e nunca mais aparece no litoral. E a bomba fica para o município, fica para a comunidade local gerenciar. Um dos espigões está exatamente onde hoje temos o Pico de Matinhos. Me espanta os surfistas não se mobilizarem para essa questão. A gente não tem segurança sobre mas foi feita modelagem matemática que mostra que as ondas no Pico de Matinhos não serão impactadas. Pessoal, não tem nenhum correntômetro em Matinhos. Ninguém nunca mediu correntes em Matinhos. Não adianta eu pegar um modelo matemático top canadense, o melhor do mundo, e colocar dados lixo. O que vai acontecer? O resultado é lixo. O EIA-RIMA não nos permite tomar decisão. O EIA-RIMA é de 2010, já mudou muita coisa, né, no litoral, em termos de dados. A gente já tem dados de fauna, dados, né, dinâmica das restingas, a própria ocupação. Né? Hoje temos um espigão na Praia Mansa que está sendo ampliado, né? A obra está em execução. Entre no site do Paraná Cidade que vocês verão. Isso tudo tem relação de causa e efeito, né? Então, o que eu diria? Primeiro, não somos contra a engorda de Matinhos. Somos contra esse Frankenstein que o governo está defendendo, que é parte, né, dessas obras semi-rígidas, elas não foram estudadas adequadamente, elas trarão mais prejuízo e problemas do que soluções, né? E uma parte importante dessas obras foram propostas depois do EIA-RIMA.
em 2018, 2019. Né? Ou seja, não tem licença ambiental para isso. Então, é tudo errado. O que eu posso dizer para vocês é que a academia, o Ministério Público e as ONGs, depois das eleições, vão pagar uma conta que não é nossa. Ou seja, o governador vai dizer que ele não conseguiu fazer porque o Ministério Público não deixou em função do suporte técnico que a academia e que as ONGs deram, porque nós temos as informações. Mas, na verdade, isso tudo é pensado, né, para o período eleitoral, porque eles sabem que não vai ser possível elaborar essa obra, porque é ilegal. Como que você vai fazer uma obra se não tem licença para ela? Ou se a licença não é válida para toda ela? Né? Então, no primeiro momento, eu trago tranquilidade para vocês. Eu duvido que essa obra saia do papel. Né? É uma movimentação política. E, por outro lado, eu convido vocês a se prepararem para os ataques. Né? Porque, sem dúvida, janeiro, fevereiro, né, quando a Operação Verão estiver bombando, né, o governador vai na imprensa e vai falar, olha, eu tentei, queria fazer a obra, o secretário vai se justificar e vão dizer que, né, o Ministério Público segurou, as ONGs seguraram, mais uma vez a UFPR impedindo o desenvolvimento do litoral. Né? Então esse é o contexto, mas eu gostaria de destacar o seguinte, o PDS teve 5 anos de construção do termo de referência, 2 anos de elaboração, nunca o governo falou disso. O PDS foi lançado em 2019, durante a atual gestão, novembro de 2019, para ser mais preciso. Por que o governo vem do nada agora falando que tem que fazer engorda de matinhos? Né? Então, isso mostra que nós estamos muitíssimo mal representados. Tecnicamente, pessoas incompetentes, pessoas fracas, pessoas que não têm condições de ocupar os cargos que ocupam, porque são ruins. Isso que eu falo para vocês, eu falei para o diretor-presidente do IAP, mostrando os nossos dados. Tentaram desqualificar a minha apresentação, mas engenheiro não consegue enxergar uma serra a montante a 5 quilômetros do Rio Matinhos. E eles estão propondo que o Rio Matinhos seja rebaixado em 2 metros. O que vai acontecer? A primeira chuva de 100 milímetros vai soterrar o Rio Matinhos. Quem ganha com isso? O dono da draga, com certeza. Né? Então, existem interesses, né, que com conhecimento técnico nós precisamos, sem dúvida, questionar, né, e não permitir mais essa lógica, né, do caixa 2, essa lógica da política do toma lá da cá, que é algo que, infelizmente, predomina, mas eu confio muito na nossa geração, sabe? De uma maneira, né, diferente, né, de pensar o território e de se fazer política. Obrigado, professor. Como não tem mais nenhuma pergunta, acho que essa é a última chance agora, gente, de fazer uma pergunta. Logo iria encerrar. Dizer muito obrigado pelas suas falas, por tudo que você disse, né, até dessa mescla entre assuntos geográficos e políticos, porque afinal o espaço ele se molda a partir da política, né? Não tem como negar isso. E, bom, as pessoas estão saindo. Acho que ficamos por aqui, professor. Eu só quero fazer um último aviso, que foi o primeiro aviso, sobre na semana que vem, a reunião 7 do ciclo de conversas sobre conflitos e lutas no urbano e no rural, no contexto atual, certo? Com o professor Jorge e o professor Danilo. Então, convite reforçado. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, professor Vedor. Você quer falar mais alguma coisa, professor? Não. Só agradecer e parabenizar pela belíssima iniciativa do Centro Acadêmico e sigam com esse tipo de agenda, porque aproxima todos do curso e acho fundamental, sobretudo nesse momento, né, em que todos, de maneira forçosa, estão distantes. Parabéns para vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Até mais. Uma boa noite.